Vai começar, né? Eu deixei até onde? Ah. 1, 62, 3, 0. Isso. Sim. Bom dia. Vamos lá. Pegou meu catálogo? Tá? Muito bem. Vamos lá. Vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo. Obrigado, irmãos, por estarem conosco. Queremos nos alegrar em Deus e por vocês. Oremos. Santo Deus e bondoso Pai, obrigado por esta LBD, obrigado pela amanhecida dia que o Senhor nos deu, obrigado pela salvação, ó Pai, que o Senhor também nos concedeu pela tua bondade, pela tua graça santa. Te pedimos que o Senhor esteja nos orientando, nos capacitando, nos dando mais sabedoria dentro das Escrituras, para que tenhamos estar pondo em prática toda a tua vontade. Te pedimos tua misericórdia, ó Deus, sobre nós, que o Senhor possa estar nos livrando do mal, do homem perverso. Nos capacita, ó Deus, Pai, a ser homens e mulheres melhores para te servir. Eu te peço em particular, ó Deus, pela saúde de minha esposa, que o Senhor esteja sendo com ela, ó Deus. Faz com que essas dores acabem, mas também se não acabar, ó Deus, nós continuamos te louvando, porque só tu és digno de toda adoração. Recebe, ó Deus, nossos pedidos de orações, nossos clamores. Eu te peço pelas nossas crianças, que o Senhor esteja sustentando e abençoando. Abençoa, Deus, também a obra e o trabalho missionário aqui em Itaquipó, aqui em Sobral. Ó Deus, vem nos abençoar sempre, porque somos homens e mulheres dependentes de Ti. Obrigado por tudo e já te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Nós iremos cantar o hino 162. Trabalhando com Cantemos. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, o temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigia, Senhora, ao meio-dia e quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigia, Senhora, no dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigia, Senhora, e sem cessar, vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar,
301. Agradecendo os irmãos. Eu acho que o irmão Pedro estava dizendo que estava trabalhando, né? Ah, muito bem. Tem também o Luizito. Luizito é um sobrinho meu, lá em Juazeiro. É o Zé Luiz? É o pai dele. É o pai? É o pai. Ah, legal. Então, Deus abençoe você, meu filho. Eu pensei que era o filho dele, mas é o pai, né? É, abençoe os dois, é verdade. 301. Hino do cantor cristão fala da nossa obediência ao Senhor nosso Deus. E confiar, né? Bom dia, Keren. Bom dia, Mateus. Deve estar por aí também. Vamos lá. 301. Em Jesus confia, sua lei observa. Ó, que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Creia, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas e a calúnia moldas, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Creia, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, Comunhão com o Senhor, tenho crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Creia, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé zelhado, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creia, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. o irmão Paulo pediu a estrela da manhã. Vamos fazer a leitura logo. Vamos fazer a leitura. Yes. Romanos 14. Romanos 14, de 1 a 12. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor
mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o sustento. Não faz diferença entre dia e dia, outros juntas iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre o dia e dia para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivamos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, pois que julga teu irmão, e tu, por que despreza o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Que Deus abençoe a sua santa leitura. Amém? Vamos cantar. Bom dia. Maravilha, Deus abençoe. Lembranças aí, o pastor Francisco Davi e os meninos, os bebês, né? Rubens, Sara, Salmo. Amém por isso. E a netinha. Ah, netinho, a netinha, né? Vamos cantar. Agora aí. Estrela da manhã. Estrela da manhã. Lembra? Na nota da Palomina. Vai lá. A tua altura. Acertou um pouquinho, vamos lá. Não bota em medo. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua
aniversário da Raquel. E para quem chegou atrasado, vou repetir mais uma vez. A Patrícia está conosco, mas ela está com um probleminha nas costas. Está deitada aqui ao lado, ó, ao braço dela. Certo? Muito bem. Isso, a Sara é a porta-voz, está explicando aí. Está aqui deitadinho. Continuando. Preciso do Senhor. Vixe, meu Deus. Dizendo, Eita, Raquel, olha aí. Coisa boa. diminuímos os aninhos. É, voltando. Né? Vamos lá. Que tempo? Quando a vida Está mais Calma, sem nada preocupar. retiro Meu olhar de ti e esqueço-me de orar. mas quando negras nuvens vêm me ameaçar, ansioso eleva a voz a ti e ouves meu clamar. Preciso do Senhor. Quando o mar calma estiver, preciso do Senhor. Quando o vento forte der, vindo provações ou não, quero estar em oração. Preciso do Senhor, sim, preciso. Quando a vida está mais calma, sem nada preocupar, retiro meu olhar de ti e esqueço-me de orar. Mas quando negras nuvens vêm me ameaçar, ansioso eleva a voz a ti e ouves meu clamar. Preciso do Senhor. Quando o mar calmo estiver, preciso do Senhor. Quando o vento forte der, vindo provações ou não, quero estar em oração. Preciso do Senhor, sim, preciso. Amém. Grande é o Senhor. Né? Muito bem. Pois bem, irmãos, vamos orar. Nós vamos passar para a nossa segunda parte do nosso estudo nessa manhã. Queremos agradecer a Deus por todos vocês, por essa oportunidade que Ele nos está dando de permanecer vivos. Isso é importante, né? Queremos agradecer por toda a sua misericórdia, né? No dia a dia, nós estamos vivendo dias difíceis, dias em que, além da doença, nós ainda não podemos estar com o nosso próximo. E aí, é bem interessante isso. É algo que veio exatamente para provar a igreja do Senhor. Nós temos visto vários comentários, vários testemunhos a respeito dessa pandemia, mas o fato é que
mudou muita coisa. Mas que mudou, mudou mesmo. E eu acredito que a mudança, e vai continuar assim. Nós vamos perceber, depois de tudo isso, nós vamos ver o que é que sobra. Né? Mas uma coisa é certa, a misericórdia de Deus vai ser sempre ativa em nossa vida. E por isso, nós precisamos nos alegrar. Mateus capítulo 7, versículo 1, ao versículo 6. Sequência de estudos na Escola Bíblica Dominical, nós começamos com as bem-aventuranças, fomos para alguns temas estratégicos. Hoje, falando sobre o nosso próprio relacionamento, né? Relacionamento do cristão. Como isso pode acontecer. Em dias de pandemia, em dias de isolamento, nós vamos precisar muito, estamos precisando muito de bons relacionamentos. E o que é, né, um relacionamento nosso? O relacionamento nosso é a nossa convivência. Né? A convivência, pode levar. A convivência, né, entre nós. Como isso está acontecendo? Vamos lembrar de uma coisa. Eu vou só terminar com aqui o meu cafezinho, que é para ajeitar aqui a garganta, viu? É servido dos irmãos? Ou não? Então vira nenhuma faixa. Nessa parte do relacionamento não dá para a gente compartilhar não, né? Vou colocar aqui. Faixa. Bem, e mesmo dentro desse relacionamento, o Senhor nosso Deus, Ele é Ele é totalmente, né, longânimo, mas ao mesmo tempo, Ele é aquele Deus que manda-nos bater a poeira do pé, né, ou dos pés. Agora que a Bíblia acordou, está dizendo. Mas quando nós pensamos nisso, vem algumas perguntas. Essa semana eu vi um trecho aí da live do pastor amigo meu, que ele faz algumas perguntas. E uma pergunta que ele faz é o seguinte: você já mentiu? Ele faz a pergunta, né? Você já mentiu? Você já desobedeceu seus pais e sua mãe? Né? Seu pai e sua mãe? Então ele fez duas perguntas que é simplesmente relevante para o nosso relacionamento. E ele fez duas perguntas importantes. Pergunta que não se pode dizer não. Nunca menti, nem nunca desobedeci a meus pais. E outras perguntas ele continua fazendo. Hoje eu quero também fazer perguntas. Eu quero iniciar fazendo uma pergunta. Você já julgou alguém? A pergunta é essa. Você já julgou alguém? A outra pergunta é: você já foi julgado? Você já sente que foi também julgado? Qual dessas duas perguntas é mais fácil de responder? Não precisa nem de resposta sua, né? A segunda é mais fácil de responder. Eu já fui julgado por fulano, até nomes você pode dar. Mas você tem dificuldade para dizer: eu já julguei alguém. Você tem dificuldade. Eu tenho, você tem. Nós temos dificuldade para isso. E toda vez que a gente vai dizer que a pessoa está julgando, Está julgando também. Então, qual é a sua atitude? Então deve ser a nossa atitude, né? Então essa ideia do relacionamento é importante, porque nós precisamos ter uma atitude abençoadora para relacionar-se bem na família de Deus. É importante isso, né? Eu quero dar uma paradinha aqui para dar uma olhada aqui no comentário.
Eu já ia fazer aqui essa menção aqui. Nós, na semana passada, domingo à noite, a gente fez menção do falecimento da sogra da irmã Thaís e não podia deixar de falar sobre isso, né? Sobre a questão do falecimento também do irmão Gerardo, né? O irmão Gerardo, ele foi membro da nossa igreja um bom tempo e já estava muito doentinho, e aí o Senhor o levou, né? Nós tínhamos poucos dias aí, e o Senhor levou para a glória a família. Eu liguei para o irmão Gerardo, conversamos um pouco com ele, e ele me contou como é que foi, e nós oramos pela família. Sabemos que ele, assim como todo patriarca, teve a sua importância dentro da família. O seu Gerardo, irmão Gerardo. E só que agora a irmã Isa disse que essa noite também. Não, ela está pedindo oração pela irmã Isa. E ali, por mais um membro da família, um jovem de 20 anos, filho Da irmã Lona. irmão. Então vamos estar orando, com certeza, por essa família. Deus abençoe vocês. Então, dentro desse tema, que é muito importante, a ideia dos relacionamentos entre nós, se nós queremos, de fato, abençoar a nossa família, seja a família dentro de casa, seja a família cristã, nós precisamos mudar a nossa atitude. Nós precisamos ter uma mudança de santidade. A nossa atitude deve ser uma atitude santa se nós queremos ter um bom relacionamento no nosso meio, né, no meio cristão. E o Senhor deixa bem claro que nós precisamos aprender a nos relacionar. E é necessário saber como lidar, né, com os possíveis julgamentos, sejam nossos para com pessoas, sejam de pessoas para conosco. Nós precisamos saber os critérios, né, e em que medida devemos ou podemos usar, né, o julgamento. Agora, quando nós pensamos no texto, quando o Senhor Jesus, ele envia os seus discípulos para pregar o Evangelho, e ele diz para que eles deem a paz aonde eles entrarem, porém aqueles que não receberem essa paz, o que o Senhor diz para eles fazerem? Bater a poeira dos pés e sair. Também tem isso. Isso acontece em que momento? E aí é onde nós devemos reconhecer que até os dias de hoje, meus amados, há pessoas nas quais muitas vezes nós não devemos investir tempo, pelo menos ali naquele momento. Sabe por quê? Por não dar valor ao Evangelho. Nosso amor continua o mesmo? Continua o mesmo? Continua. Nosso amor continua o mesmo. Mas tem momentos em que a poeira dos pés precisa ser batida. Exatamente porque não dão valor ao Evangelho que nós pregamos. Certa ocasião, um cidadão conversava comigo e ele falava de filosofia e ele falava de política e eu só falava do Evangelho. Até um momento em que ele perguntou, você só sabe falar disso? Eu disse, só. Eu só sei falar do Evangelho. E se você não quer ouvir o Evangelho, então a gente encerra aqui a nossa conversa. Então tem esse momento também, nos quais não devemos investir tempo, pois não dão valor ao Evangelho e ao Senhor Jesus Cristo. Então vem aquela pergunta, como julgar? Como julgar o momento em que devemos bater a poeira dos pés? Muito bem. Quando nós pensamos nisso, o texto de Mateus capítulo 7 nos ajuda a entender isso. Aí o que ele diz? Mateus capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6.
Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Glorioso Deus, a tua palavra vem a nós e nos corta. Corta, Pai Santo, da melhor maneira possível, mesmo que pensemos que é a pior. Tuas palavras, ó Deus, são duras, mas são duras quando não queremos ouvi-las. Tuas palavras são veneno quando não queremos consertar a nossa vida. Por isso, ó Deus, essas palavras precisam, sim, precisam nos cortar. Essas palavras precisam, ó Deus, nos ferir. A tua palavra precisa nos jogar no chão, para que de fato possamos ressurgir de uma maneira que te agrade. Quebra-nos, ó Deus. Tira de nós todo orgulho, todo senso de julgamento prolixo. Que o Senhor esteja mudando tudo isso em nossa vida. Que nós não venhamos julgar sem a tua palavra. E tenhamos sabedoria ao receber qualquer julgamento. Nos ajuda, Pai, a entender isso. Nos ajuda a compreender, para que tenhamos bons relacionamentos em nosso meio. Pois em nome de Jesus nós oramos. Amém. É importante que nós pensamos naquilo que o Senhor traz para nós. No finalzinho da nossa live, nós vamos voltar os nossos comentários, irmãos, para que a gente possa estar analisando cada um e dando uma palavra de apoio. Muito bem, aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 1 a versículo 6, começa dando a nós a solução para tratarmos de um problema gravíssimo no nosso meio. Ele vai falar dos empecilhos, dos empecilhos do relacionamento. E quais são os empecilhos do relacionamento? E ele vai usar aqui duas figuras interessantes, dois objetos. Ele fala de um argueiro e uma trave. Para quem não sabe, um argueiro é qualquer objeto pequeno que cai, no nosso olho, por exemplo, no olho, caiu o que a gente chama de cisco, Às vezes você quer chorar e você é muito durão, e aí alguém olha e fala: você está chorando? Não, porque caiu um cisco no meu olho, um argueiro no olho. Então alguém percebe no seu olho, não é o argueiro lá dentro, porque ele é pequeno, mas ele percebe a tua atitude
de incomodação com o argueiro que está no olho. Isso é possível perceber. Eu já vi aqui várias vezes eu estar de uma forma aqui na live e o irmão notar que eu estava diferente, né? Outro dia eu estava meio agoniado, né? Ontem à noite. Ontem à noite mesmo eu estava na live com a mocidade, da nossa mocidade lá em Sobral, e o Felipe disse que notou alguma coisa estranha em mim. É claro, você está olhando, nós estamos no público aqui, né? E dá para você perceber algo que acontece. Outro dia eu estava também ofegante e deu para perceber que eu estava ofegante. Se eu fizer isso, será que o pastor tem? Então, dá para você perceber isso. Isso é claro. Isso não está dizendo que você é hipócrita, está percebendo isso em mim, não. Está dizendo que você é bem observador. Isso é importante. Mas o que ele fala aqui dos empecilhos do relacionamento, aqui é o seguinte: nós passamos a ter aqui, meus amados irmãos, bom dia, irmão Milton, Deus abençoe, irmão. Nós passamos a ter uma nova relação quando nós nascemos de novo. O nosso relacionamento com as pessoas na nossa antiga vida era totalmente, ou precisa ser totalmente diferente do que é o nosso hoje. Em posição, sem problema. Deus fez algo perfeito. Deus transformou a minha vida. Transformou água em vinho. Deus transformou tudo em mim. Eu falava isso ontem na mocidade. Uma vez que Deus transformou o nosso interior vai refletir o nosso exterior. É ou não é? Deve ser assim. Foi isso que Deus prometeu fazer e foi isso que Ele fez. Então, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, nós passamos a ter uma nova relação. E é, primeiramente, uma relação com Deus. Por quê? Porque nós nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. E a outra relação é com aqueles que, a partir de agora, eu posso chamar de irmãos. Então, no meu novo nascimento, eu tenho um novo relacionamento com Deus, um relacionamento de filhos, de pai e filho, e com os irmãos que agora eu recebo. Eu entro nessa família. Então, o relacionamento é totalmente diferente. Totalmente diferente. Houve uma mudança. Então, nos relacionamentos interpessoais, existem, meus amados irmãos, muitos obstáculos. Mas o principal, e eu acredito que ele é a fonte de todos os problemas nos nossos relacionamentos, chama-se pecado. O pecado, ele é simplesmente o resultado desses dois objetos que Mateus fala aqui: o argueiro e a trave. Então, o pecado é o único sujeito que desqualifica os nossos relacionamentos. E aqui no texto, ele começa falando, versículo 3 a versículo 5, ele começa falando claramente, olha o que ele diz. No versículo 3 até o versículo 5, e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho?
Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, nesses 3 versículos, aqui, 3, 4 e 5 de Mateus 7, ele começa falando do primeiro elemento, o primeiro objeto, o argueiro, algo que está ali impedindo. E como eu disse, o que é o argueiro? Ele é um cisco, é um pequeno fragmento, né, qualquer, uma lasca, né, uma flepa, que muitas vezes, às vezes não é nem no olho, também na pele, é bem interessante isso, que pode causar irritação, seja no olho, seja na pele, ainda que pequeno. E por quê? Porque o nosso corpo, ele não aceita corpos estranhos. Então, tudo que entra no nosso corpo, ele precisa sair. De uma maneira ou de outra, ele sai. Se você vê uma flepa entrando aqui no seu dedo, e você não tira, no dia seguinte, ele está inflamado. E ele vai criar ali uma bolinha amarela, porque tem algo que não é compatível com o teu corpo. É como eu falava ontem também aos jovens. Nós estamos vivendo dias em que certas notícias não podem ser veiculadas no nosso meio. Pastor Marcos Gleisi, né? Então, Saizinha, bom dia para você. Ontem eu falei para a mocidade sobre fake news. A palavra fora do lugar. E tudo isso tem a ver com o nosso relacionamento como cristãos. Se você quiser essa pregação de ontem, vá lá para a página da Mociblos, né, que eu acho que os meninos têm lá. Então, você percebe isso quando ele diz argueiro. O que eu disse. Se terminar aqui, eu vou ver todos os comentários. Então, quando Mateus fala sobre esse argueiro, ele é uma figura pequena. Ele é algo bem pequenininho, né? Mas ele pode causar danos. Ele pode causar danos enormes. Então, é uma figura para que pequenas falhas, né, pecados, né, o que podem irritar ou atrapalhar o relacionamento entre os cristãos. É fatal isso. E é também fatos. A nossa vida cristã, veja, eu não estou dizendo novidade. O tempo que nós temos de crente, já deu para perceber isso. O problema é que nós, muitas vezes, não sabemos lidar com as situações. Nós não sabemos lidar. Então ele fala desse argueiro. Um argueiro pequenininho. O outro é a trave. O texto aqui fala da trave. Tu tens uma trave. E a trave aqui já é diferente do argueiro. A trave é grande. Agora imagine aí a figura. O argueiro, ele pode estar no nosso olho, porque ele é pequenininho. Mas uma trave, será que poderíamos ter uma trave no nosso olho? Não. Literalmente não. Mas se você perceber, se você quiser olhar para um determinado local com uma trave, literalmente, aqui no seu olho, aqui ó, apenas aqui, você não vai conseguir ver. E olha que ela está atrapalhando aqui. Mas o que Mateus está dizendo aqui
é que muitas vezes nós não percebemos essa trave que está no nosso olho, tremenda, mas eu percebo, talvez com esse outro olho, né? O argueiro que está lá no olho do meu irmão. E o que é que ele diz aqui para fazer? Né? Então ele está falando dessas traves. Traves não é outra coisa senão uma coluna, algo grande. Algo grande. E aqui a trave, ela significa pecados e grandes falhas. Talvez, não vamos dizer agora que existe pecadinho e pecadão, né? A gente costuma dizer para as crianças dessa maneira. Não é que o meu pecado seja pequeno, mas talvez o que eu esteja fazendo não tem uma extensão, né, tão grave quanto o de fulano. Vamos supor que o que fulano está fazendo tem uma proporção muito maior do que o que eu estou fazendo. Mas fulano está vendo o meu e não está vendo o dela. Falando de pessoas. E aí onde é que está o erro? O erro está muitas vezes nos dois. Sabe por quê? Porque nós temos sempre aquela velha mania de não querer levar desaforo para casa. Há muito tempo atrás eu fiz uma pregação e o título da pregação era "E tu?". Imaginou uma pregação com um tema desse? E tu? Dá para perceber por quê? Aí é que está o julgamento. E aí vai haver um paradoxo no julgamento. Vai haver um impacto. Por quê? Porque fulano está me julgando e eu, para não perder, eu, para não levar o desaforo para casa, eu vou dizer o quê? E tu? Se preocupa com a tua vida. Deixa a minha de lado. Quer ficar com a minha vida. Quantas vezes, meus amados irmãos, isso já aconteceu no nosso meio? Aí é que está, que quando nós julgamos, nós pecamos. E quando nós revidamos o julgamento dessa maneira, nós também pecamos. Nós também pecamos. E somos capazes até de dizer: tu está pior do que eu. Mas no momento a nossa carnalidade é tão grande que mesmo que nós disséssemos: tira a primeira trave do teu olho para ver o argueiro no meu, mesmo assim, mesmo com palavras bíblicas, eu ainda estaria errado. Porque se alguém percebeu um erro em mim, eu só posso dizer: que pena que isso aconteceu. Que pena que você percebeu esse erro em mim. Eu fico triste por isso. Eu fico triste porque eu deixei notório o que eu fiz ou o que eu estou fazendo. Então, meus amados irmãos, houve aí sim, quando eu digo "e tu", há um paradoxo aqui nas duas opiniões. Há um impacto. Alguém me julgou e eu rebato com o meu julgamento. Então, isso é pecado. E a existência desse pecado prejudica o relacionamento entre os irmãos. Mas é interessante que o verdadeiro enfoque que Jesus dá não é sobre a existência, né, desses pecados. Isso é fato. Acontece no nosso meio. Mas Jesus, ele não enfoca, não é isso. Ele não dá enfoque, não é a esse pecado, mas sim sobre a forma como podemos
retirá-los do nosso meio. Essa é a principal razão pela qual o Senhor Jesus Cristo, Ele vem a nós nesse sentido. Ele traz a nós essa mensagem. É como nós estamos lidando com esses pecados. E aí vem o segundo ponto. No primeiro nós temos os empecilhos. Quais são os empecilhos? Argueiro e trave. Tem um argueiro no meu olho, tem uma trave no olho do irmão que vê o meu argueiro. Tem uma trave no meu olho e tem um argueiro no olho do meu irmão. E eu não vejo a trave que está no meu olho, mas eu vejo o argueiro que está no olho do irmão. Isso é julgamento recíproco. Significa pecados recíprocos. Então Deus sabe que tudo isso está acontecendo. Mas Ele quer saber como nós podemos retirá-los do nosso meio. Até porque a condição de santidade não permite que tais pecados permaneçam. O apóstolo Pedro diz: sede santo porque eu sou santo, na carta. Inspiração do próprio Deus. O que é que Deus diz? Eu sou santo. Sede santo porque eu sou santo. Se Deus diz porque eu sou santo, Ele está dizendo que Ele é o ponto máximo na nossa, no exemplo. Se eu quero um exemplo, se eu quero uma receita, se eu quero um modelo de santidade, o modelo de santidade não é nem o meu irmão, que eu acho muito espiritual, o meu irmão. Ele não é um modelo de santidade. O modelo de santidade para nós é Deus. Por isso que Ele diz: sede santo, porque eu sou santo. Então temos empecilho. Então qual é aqui o enfoque que Jesus dá? Na retirada. Ele sabe que tudo isso tem. Ele quer saber como você quer retirar. E ele ainda, dentro desse mesmo contexto, de versículos 2 aqui até o 5, ele quer mostrar-nos como retirar os empecilhos. Por quê? Porque não podem continuar. Porque se continuar, ele vai derrotar-nos. Se esses empecilhos continuarem, não vai haver na prática uma vida cristã autêntica. Vamos ser chamados de hipócritas. Crente hipócrita é aquele crente que tem uma nomenclatura de crente, mas não vive como crente. Nós estamos vivendo grande momento de hipocrisia. Nós estamos vivendo com máscaras. Esses 3 últimos meses foi colocado máscara em todo mundo. Hipocrisia é isso. Hipocrisia é máscara. Então, esses dias de pandemia, nós estamos vivendo dias de hipocrisia. Isso é só uma figura aqui para a gente pensar sobre isso. Mas há a máscara sem máscara. A máscara que não é de pano. A máscara que não é de material algum. Mas é aquela caricatura do que eu sou para os outros e do que eu sou realmente para com Deus. E aí é onde nós devemos baixar a nossa cabeça e se preocupar, meus amados. Porque Deus quer que tenhamos um bom relacionamento com os nossos irmãos, mas principalmente com Ele. E eu vou lhe dizer mais. Não, mais do que Deus não, né? Eu vou lhe dizer ainda que, se não tivermos um bom relacionamento com Deus, não teremos com os irmãos. Disso alguma novidade? Claro que não. Não temos de maneira nenhuma. Não temos não teremos um bom relacionamento com os irmãos se nós não tivermos com Deus. Então, como retirar?
os empecilhos. Sabemos que temos empecilho. Qual é? Argueiro e trave, que é a mesma coisa de pecado. Agora, como retirar? E aqui o Senhor fala de critérios. Quais são os critérios e as medidas para retirar de nós o empecilho ou os empecilhos? Olha que Jesus Cristo diz aí, ó: não julgueis. Não julgueis. Então aqui, quando Jesus Cristo diz não julgueis, ele não está condenando o exercício natural do ser humano, né? De fazer uso da sua faculdade crítica. Ele não está tirando isso de nós, não. Do juízo de valor, de escolhas, né? Entre diferentes programas, planos e até mesmo ação. Mas ele está falando de hábito. Ele está falando aqui o de hábito de fazer críticas ferinas, críticas que ferem, críticas que machucam. Jesus está falando disso. Ele não está mexendo no nosso senso crítico, não. Até bem porque ele nos criou para isso. Nós temos, sim, dado por Deus, um senso crítico das coisas, dos projetos, dos planos. Nós somos chamados para isso, ou então não seríamos ser humano. Agora, o que Deus não quer que nós façamos é críticas que machucam de uma maneira prolixa. Agora vamos lembrar uma coisa, que muitas vezes a minha crítica e a sua crítica machuca, mas precisa ser feito. Muitas vezes a minha esposa fez críticas a mim que me machucou, mas que ela estava certa. Ela estava certa. E sabe quando é que a gente vai saber que essa pessoa está certa? Como ela fala. Como ela fala. Então, é uma coisa interessante. A forma como você faz a crítica ou o julgamento e como você recebe. Mas Jesus está deixando claro. Por exemplo, ele diz que nós, ele diz, não ireis. O que o Senhor está dizendo? Ele está dizendo que não é para nós ter nenhuma ira, nenhuma. Não, ele está dizendo que não é para nós termos a ira prolixa. Ou seja, a ira desnecessária. Olha, eu estou irado com essa situação de pandemia. A gente não pode sair, a gente não pode ir na casa do meu irmão, eu não posso falar com meus irmãos, eu não posso estar com a igreja aberta. Eu estou irado com isso. Eu posso estar irado com essa situação. Agora, e aí a pergunta, pequei? Não. Quando é que eu peco? Quando eu saio dos trilhos, né? Quando eu saio da minha razão, então eu pequei. Então o Senhor está falando aqui a mesma coisa do senso crítico. Você pode me criticar, mas tenha argumentos bíblicos. Eu não aceito a sua crítica baseada na sua opinião. Eu aceito a sua crítica quando você usa a citação. Para que eu te critique, eu tenho que estar fundamentado na palavra de Deus. Até mesmo uma palavra, uma frase que você vai citar num documento seu, que não seja seu, você tem que citar o autor. Ninguém pode fazer julgamento sem ter um fundamento. Não sei, dificilmente é um tribunal, mas eu não sei se ainda estão colocando a mão sobre a Bíblia. Mas sempre foi assim. Quando uma pessoa ia testemunhar de alguém no tribunal, vinha lá o oficial de justiça, colocava a Bíblia e ele dizia, promete dizer somente a verdade, né? Somente a verdade. Jura, né? Jura somente dizer a verdade. E aquela pessoa colocava a mão sobre a Bíblia e dizia,
Juro. Então aquela pessoa, ela estava usando a Bíblia como fundamento da sua verdade. Então eu vou falar algo fundamentado na Bíblia. Fulano, é o seguinte, eu acho que tu é assim. Pronto, é o que eu acho. Será que você é soberano o suficiente para dizer isso? Será que você tem poder e autoridade para dizer simplesmente, é isso que eu acho e pronto? Não, meu irmão. Use a Bíblia. Quando você usa a Bíblia, eu baixo minha cabeça. E eu posso não dizer muitas coisas, mas a princípio eu digo, eu sinto muito. Até ter palavras para falar. Porque nem sempre nós temos palavras boas para falar nessa hora. Então, o julgamento baseado, fundamentado na Bíblia, é o que Deus quer. Mas Ele não quer que nós tenhamos o hábito de fazer críticas que ferem sem Bíblia, dura, ou seja, na carne. Certa vez o irmão disse, eu não gosto de irmão fulano, porque irmão fulano gosta muito de exortar. Qual é o erro em exortar? A Bíblia diz para isso. A Bíblia diz que nós devemos exortar o nosso irmão. Agora, qual é o contexto da exortação? Qual é o fundamento agora para exortar? Não, o fundamento é o que eu acho. Eu acho que é assim e é assim que tem que ser. Então você não é digno de exortar. Olhe para a sua vida. E aí, nesse momento, eu, pregador, não estou dizendo em tu. Eu estou dizendo, olhe, meu irmão, para a sua vida antes de você olhar para a vida do outro. E o que significa olhar para a sua vida? Jogue sua vida na Bíblia. Quando todos entenderem, reconhecerem que a sua vida está na Bíblia, aí você tem autoridade para falar. Até pastor. Então nós temos que ter esse cuidado. O critério e a medida que nós temos para retirar tudo isso. O Senhor quer que vivamos bem. Ele não quer que tenhamos esse hábito de fazer críticas sem Bíblia. A crítica, que fere, mas sendo uma crítica bíblica, ela sara. Agora, a crítica sem Bíblia, ela vira câncer. Ela vira gangrena. Porque ela se amplia. Primeiro, porque você não teve sabedoria para criticar. E segundo, o outro também não teve sabedoria para receber, porque também não tinha Bíblia. Por isso, houve o que eu chamei de paradoxo. O e tu é o paradoxo. Nesse relacionamento. É difícil de entender isso? Não é. O problema é que nós não queremos entender. O problema é esse. Nós não queremos entender. Então, como precisamos fazer? Antes que a gente fira, deprima, machuque, enfraqueça, precisamos tomar atitude santa. Para quê? Como deve ser e para que deve ser? Qual o objetivo da minha crítica? Corrigir, fortalecer e edificar. Está aí. A sua crítica tem que me fazer pensar a minha vida de uma maneira positiva. Senão, vai ser complicado. Por exemplo, o que é isso? É você dizer verdades de maneiras erradas. Dizer verdade de maneira errada.
Aí você compra o pecado do B. O A compra o pecado do B. E precisamos ter esse cuidado. Comprar pecado dos outros é complicado. Então, como nós vamos tirar? Que a pergunta aqui é critério e medida para retirar os empecilhos no relacionamento cristão. Então, como tirar os empecilhos ou como julgar corretamente? Aí o Senhor diz aqui no versículo 2. O que ele diz no versículo 2? No 2 ele diz: porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que viverdes, medido, né? Tiverdes medido, vos tornarão a medir. E aí nós temos vários exemplos na Bíblia. Nós temos aquele exemplo do servo que não tinha dinheiro para pagar ao seu senhor, e ele vai ao seu senhor, e ele diz que não tem, pede a misericórdia dele, e ele dá a sua misericórdia, dá o perdão, e diz: está tudo bem, deixa falar, continua a tua vida. Assim que ele dobra a esquina, o que ele faz? Ele paga com a mesma moeda, ajudando alguém? Não, ele faz o contrário. Ele quer cobrar da pessoa que lhe deve. Então, é dessa maneira que nós fazemos o nosso julgamento? Não pode ser assim. E aqui o que nós temos que fazer? De acordo com esse versículo 2: julgue o irmão como gostaria de ser julgado. É isso que diz a palavra de Deus. Julgue o seu irmão como você gostaria de ser julgado. Olha, eu já ouvi muitas pregações, graças ao meu bom Deus, eu já vi muitas pregações em que eu engolia seco. Sabe, o meu orgulho, por causa do meu orgulho, eu engolia seco as palavras do pregador. Mas eu sabia que era para o meu bem. As críticas da minha esposa, muitas vezes, engoli seco. Ainda hoje engulo, né? Mas eu sei quando é na minha edificação, e às vezes eu sei quando ela está querendo medir força comigo, e eu com ela. Acontece. Não adianta. Estamos vivendo de máscara, mas eu estou sem máscara. Eu sou isso. O povo que conviveu comigo esses anos todos deve saber como é que eu sou. A ponto de dizer que eu nunca mudei. Aí é que está o paradoxo. É que você, mesmo que você conheça uma pessoa assim, trabalhe, conheça mais. E veja, fulano mudou. Não em tudo, mas em alguns aspectos, fulano mudou. Eu é que não posso chegar para você: fulano, olha bem para mim, eu mudei ou não mudei? Aí é complicado. Agora, você parou de fazer o que você fazia tantos anos, quando foi tantos anos depois você cometeu uma falha. Eu não disse, está aí, do mesmo jeito que era. Será? Então é esse tipo de crítica, meus amados irmãos, que nós devemos analisar de uma maneira santa. Eu particularmente, eu não sei, que eu já fiz tanta raiva, irmãos. Eu posso ter sido odiado, né? Eu posso também ter sido amado. Pela minha esposa, eu acho que eu sou amado, mas isso aqui eu tenho certeza, né? Mas é isso. Talvez tenha irmão que diz: o pastor Pedro está falando isso aí, mas uma vez ele disse isso comigo, e eu vi que não foi na Bíblia. Mas também quem me conhece sabe que sempre que eu errei, eu pedi perdão pelo meu erro. Se tem algum erro que eu já cometi e ainda não pedi perdão, mas eu vou pedir ainda, nós vamos morrer o peço. Isso significa que eu sou melhor do que você? É ruim de ser. Sou por exemplo da palavra, um lascado pecador, tanto quanto você. Eu não sou perfeito. E aí, é exatamente aí que nós temos que entender. Que nós não somos perfeitos. Presta atenção. Não vai dizer que eu estou falando a pregação errada. Perfeito
no sentido de nunca errar. Porém, lembrando que essa cobrança que Deus faz em nós é porque Ele já nos tornou perfeito aos seus olhos. Agora, para que Deus olhe para mim e me veja como perfeito, Ele precisa ver Cristo em mim. E a luta dele em enviar Jesus para a cruz foi para isso. Foi para Ele ver Jesus em mim. É tanto que já, muitas vezes eu consertei algumas coisas de irmãos que estavam irritados um com o outro, e ele chegou para mim, pastor, eu não sou perfeito. Aí eu brincava, irmão, você é perfeito. Deus vê você perfeito. Agora, desde que Ele veja Cristo em você. Cristo está em você? Aí sim. Né? O problema é que muitas vezes, por isso que como ele chama para a santidade, é porque muitas vezes nosso pecado entristece o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nós agimos como se não fôssemos santos. E aí, olha o que eu disse, agimos como se não fôssemos santos. Tem fundamento? Tem. A igreja de Corinto é esse fundamento. Uma igreja chamada santa, mas ao mesmo tempo vivendo como se não fosse. Tinha jeito para ela? Tinha. Tinha. E aí Paulo escreve as cartas e conserta aquela igreja. E Paulo consertou por quê? Por causa da palavra. Apesar de serem como eram, eles entenderam que estava errado. Então aqui não julgue o seu irmão como você gostaria de ser julgado. Então, ele diz aqui claramente que com o critério com que julgardes e com a medida com que tiverdes medido. Ou seja, ao olhar aqui as falhas do meu irmão, eu devo perguntar, como eu gostaria de ser visto por esse meu irmão? Como eu gostaria que olhassem as minhas próprias falhas com amor, com misericórdia, com desejo sincero de ajudar? Era assim que eu gostaria que alguém olhasse as minhas falhas? Claro, é assim que eu quero. Mas se é assim que eu quero, então eu tenho que fazer a mesma coisa. Essa é a ideia. O critério com que julgardes, a medida com que tiverdes medido. Então eu tenho que julgar o meu irmão com amor, misericórdia e desejo sincero de ajuda. Daí vem a mensagem do hino a olhar com simpatia os erros do irmão. E esse olhar com simpatia nunca foi passar a mão na cabeça. Nós não podemos, de maneira nenhuma, aceitar com naturalidade o pecado. Eu tenho que aceitar o meu irmão, o seu pecado não. Se você quiser andar comigo, você vai ter que mudar. É assim que tem que ser, irmão. Como é que eu posso me alegrar em Cristo com você, se você não está andando segundo o padrão de Deus? E aí, quando eu disse na introdução que tem pessoas que você não deve nem investir tempo, são exatamente essas pessoas que não querem ouvir a Bíblia. Se pessoa, seja ela qual for, não quiser ouvir o teu argumento bíblico, não investe tempo não. Vai para outro. Abandonou? Não, ore por ela. Ora por ela. O irmão Júnior, que eu já contei isso lá em Sobral, ele bateu a poeira dos pés e não pregar mais para a irmã. Deixou de amá-la? Não. Orava por ela todos os dias. E um belo dia a irmã dele ligou de Campina Grande e disse: Júnior, aconteceu a coisa mais feliz da minha vida. Aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Ele já tinha deixado de pregar para ela, já fazia muito tempo. E só orava por ela.
E um dia, alguém veio, falou um pouquinho, e ela já estava, sim, cheia, de ouvindo a palavra, e ela se converteu. Funciona assim. Então, meu irmão, se você não quer nada com a Bíblia, eu não vou perder tempo com você. Eu bato a poeira dos pés. Mas eu vou continuar te amando, eu vou continuar orando por você. E deixar que Deus faça a obra. Porque não sou eu que faço. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. É isso que você tem que dizer. O que eu tinha de fazer por você, eu já fiz. Não adianta eu estar sendo repetitivo. A palavra de Deus não é vitória quebrada. A palavra de Deus, ela tem continuidade. Então, é isso que eu tenho que me preocupar. Olhar as falhas, mas sempre entender. Ah, mas você está deixando de ser misericordioso? Não. Se eu estou orando por você, não estou deixando de ser misericordioso, não. Eu só não posso deixar de falar para esse que quer e ficar perdendo tempo com você que não quer. Entenda isso. Bater a poeira dos pés é isso. Não é deixar de amar, não. Não desista de mim. Quando alguém diz assim, pastor, não desista de mim, aí sim. Aí faz gosto. Faz gosto. Não é nossa, de maneira nenhuma. Não sou eu quem converto as pessoas. Não sou eu que moldo a vida das pessoas. A moldagem é de Deus. E ela só vai ser moldada à luz da palavra. Se ela não quer ouvir a palavra, então, como diz, a fila anda. Tem muita gente querendo ouvir o Evangelho. A fila anda e tem muita gente querendo ouvir o Evangelho. Então, temos que fazer o quê? Vamos ver o argueiro. Lá está o argueiro no olho do irmão. Mas você já viu a trave que está no seu? Tire primeiro os próprios pecados de sua vida. Como é que eu posso tirar os meus pecados? Não sou eu que posso tirar. Mas Deus pode fazer isso. Desde que eu me dobre a Ele. E mais uma vez a palavra. Palavra de Deus, ouvida, crida e obedecida, faz com que o meu pecado se afaste. Ele não tenha domínio sobre mim. Então alguém que se examina primeiro, ele tem a autocrítica para perceber seus erros, corrigi-los. Aí sim, ele terá uma visão melhor para a vida dos outros. Por quê? Porque ele já esteve naquele lugar. Ele já esteve naquela condição. Mas ele se dobrou diante de Deus, na confiança de que Deus perdoaria os seus pecados e purificaria você de toda injustiça. Ele já fez isso. Agora ele tem autoridade, poder não, mas autoridade para, e aqui tem uma diferençazinha, autoridade para exortar, para de fato cuidar daquele irmão. Então, por isso que no versículo 4 e 5 ele diz para nós não sejamos hipócritas, falso. Já falei, máscara, né? Vamos lembrar aqui de que a nossa tendência sempre é essa. É aumentar os pecados alheios e diminuir os nossos. A hipocrisia vai estar aí. Que a nossa ideia sempre foi essa. Diminuir os nossos pecados e aumentar os dos outros. E sendo assim, nós não devemos criticar nossos irmãos. Não critique ninguém sem que antes você tenha visto a sua própria vida. E muitas vezes, muitos crentes jogam essa responsabilidade para o pastor, para a esposa. Talvez porque não tenha a autoridade para isso. Mas vamos entender uma coisa. Todos nós temos o mesmo Espírito. Portanto, temos a mesma responsabilidade de exortar, contanto que a nossa exortação seja fundamentada na palavra de Deus.
Ah, eu vou lá na casa do irmão e eu vou dizer umas poucas e boas para ele. Acabou de pecar. Não é assim que você vai dizer. Sua vida é digna de ir lá na casa daquele irmão e conversar com ele? Ah, sim. Então vá lá. Faça isso, irmão. Às vezes, um determinado irmão é mais importante naquela reunião ali do que o próprio pastor. Mas às vezes, ele também não vale nada ali. Depende muito como você está vivendo a sua vida. Vivendo a sua vida. Então pense bem sobre isso. O Senhor Jesus Cristo deixa bem claro isso. Não se coloque na posição de juiz, porque você não é juiz. Quem nos julga é a palavra de Deus. A posição do cristão vai ser sempre a de ajudar o irmão a quê? A permanecer no erro? Claro que não. A corrigir o seu erro. A nossa posição vai ser sempre essa. Ajudar o irmão a corrigir o erro. E qual é o critério? Mansidão. Mansidão. Eu estou com ódio de você porque você não faz isso ou porque você fez isso. Aí é complicado. Você não me ajudou em nada. Você só complicou mais ainda a minha vida. Porque até então eu não sabia que você estava com ódio de mim. E agora você está. Agora você está. É complicado isso. Então, nós temos sim que trabalhar, corrigir o erro, com mansidão, empatia e não apenas simpatia. Colocando-se no lugar, daquela pessoa. Como você queria ser tratado? Todos esses 7 versículos estão dizendo isso. Como você queria ser tratado? Trate as pessoas. Se você quer corrigir o erro, corrija com Bíblia. Sabe por quê? Porque quando alguém disser não está dizendo para você, está dizendo para Deus. Ou você faz isso, ou você está sendo juiz com sua própria filosofia, sabedoria. E somos discípulos de Jesus. E o discípulo de Jesus, ele precisa ser crítico. Tem como. O crente precisa sim ser crítico. O discípulo de Jesus, ele é um crítico no sentido de usar o seu poder de discernimento, mas não um juiz, no sentido de estruturar. Quem disse isso foi John Stott. Ele disse que nós não temos esse poder para julgar as pessoas. O próprio Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, e mesmo sendo Ele quem sim vai julgar, mas Ele diz assim: eu, porém, a ninguém julgo. Porém, as minhas palavras, essas mesmas, tu julgarás. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele está lidando aqui com o processo do julgamento, colocando a palavra como fundamento. Não deis aos cães o que é santo. Lá em Filipenses 3:2, o apóstolo Paulo exorta a igreja a ter cuidado com os cães. E quem são esses cães? E aí o próprio apóstolo Paulo, ele esclarece aqui no próprio versículo, ele diz assim: acautelai-vos dos maus obreiros. E aí, maus obreiros aqui, não quer dizer que é só um pastor que é o obreiro da igreja, não. Maus obreiros, maus pregadores, maus conselheiros, maus líderes, maus crentes. Então os maus crentes só conseguem ver a letra. E aí Jesus, no seu ministério, ele constantemente exortava os fariseus e escribas, por terem uma atitude legalista ali. Uma atitude legalista, uma atitude sem discernimento do verdadeiro sentido espiritual das Escrituras. E isso muitas vezes os levava à hipocrisia de julgar os outros sem julgar a si mesmo. Por isso que Jesus Cristo chamou todos eles de hipócrita. E você vê o capítulo 23 de Mateus todo falando sobre isso. Maus crentes, pessoas que não sabem, não sabem amar,
não significa dizer que quando você fala duro na Bíblia com o irmão, você não está amando, pelo contrário. O verdadeiro amigo é aquele que fala palavras duras, porém com discernimento para você. Esse é o verdadeiro amigo. Dói, mas é a palavra. Certa ocasião o irmão me disse, eu viajei, e deixei o irmão pregando, e aí no dia seguinte eu liguei para o outro, estava preocupado com ele, disse, como é que foi ontem? Você foi para o culto? Ele disse, fui, pastor, mas não gostei. Esse irmão disse isso. E eu fiquei preocupado, por que você não gostou, irmão? Ele disse, eu não gostei da pregação. Eu saí de lá todo ensanguentado. Entenda aí a situação. E aí quando ele disse que saiu da igreja todo ensanguentado, todo ferido pela palavra, aí eu disse, sim, louvado seja Deus, irmão. Ele estava me dizendo que a palavra cortou. Ele estava falando do pregador, não, ele estava falando que a palavra cortou. E muitas vezes a nossa carne não aceita esse corte da palavra de Deus. Por isso, continue cortando, continue pregando a palavra de Deus. É ela quem vai fazer efeito, não nossas palavras. Então que Deus nos ajude a lidar com nós mesmos, antes que venhamos lidar com outros crentes. Então, quero concluir, meus amados, dizendo que Jesus, Ele quer que nós sejamos equilibrados, porque Ele é sábio e é equilibrado. Ele diz que nós precisamos agir com discernimento bíblico, é isso que Ele está dizendo aqui, sem nos precipitar. E a responsabilidade é tanto de quem fala, como de quem ouve. Então, criticar os erros do irmão, sem uma análise bíblica, eu diria assim, sem uma autoanálise bíblica, então é uma atitude insensata e prejudicial. E quando eu digo autoanálise, eu estou falando uma análise nossa. Analisa a minha vida, analisa a tua vida e agora vai. Então, usar a nossa potencialidade crítica para criticar, para discernir, para conduzir o nosso relacionamento, isso não é errado. Não é errado. Só é errado quando nós nos colocamos numa posição de juiz. Aí o erro vem. Críticas devemos sim fazer, mas sempre baseada na palavra de Deus. A Bíblia diz, não eu digo, eu acho. Pare com isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que... E é interessante, não é difícil de fazermos isso. Porque se você quer exortar o irmão para o bem, você vai sempre ter Bíblia. Não vai faltar a palavra. Exortemos, mas exortemos fundamentado na palavra de Deus, para que quando a exortação chegar no destino e ele se espernear e ele se escar, não é com você, é com Deus. Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Pai amado, nós queremos te pedir nesse momento que a tua palavra, ela realmente mexa conosco. Que ela mude, Senhor Deus, a nossa forma de ver o nosso próximo. Que ela mude a nossa forma de ver a nós mesmos. Muitas vezes, ó Deus, nós somos insensatos em não querer alinhar a nossa vida pela tua palavra. Por isso, ó Deus, tira-nos dessa insensatez. Nos ajuda a compreender que não temos autoridade se não for sobre a tua palavra. Se não estiver aqui apoiado na tua palavra, não tenho autoridade. Me ensina, me ajuda a entender isso. E que aquele que está do outro lado possa entender que a tua palavra é o que me dá autoridade para falar. Tudo isso eu te peço,
em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu quero agradecer a todos vocês. Eu só queria pedir aqui para a gente voltar um pouquinho, para a gente ver alguns comentários aqui sobre... Anotou? Orar pela Isa, né? Ela está doente. Também por toda a família Rodrigues. Orar pelas pessoas que estão doentes pelo Covid, né? E para que não tenham tantos mortos, para que as pessoas infectadas resistam. Também posso dar para Patrícia aí, pela nossa família e pelo irmão Antônio. Ele vai começar a fazer um tratamento, vai voltar a fazer um tratamento e ele é muito difícil. Ele faz há 9 anos e é muito difícil. Muito bem, então vamos esperar para quarta-feira, né? Vamos a gente orar, né? Essa. Assim vira agora. Também pelas pessoas vamos orar agora. Que não aceitam, né, a palavra de Deus e preferem jogar no lixo o que a gente fala, tirar coisas, retalhar o que a gente fala e escolher somente Vamos orar. o que lhe Santo Deus e eterno Senhor, nós queremos te pedir nesse momento perdão pelos nossos pecados. Queremos pedir ao Deus que o Senhor tire-nos da nossa insensibilidade de não ver a tua palavra como ela deve ser vista, de não nos colocar nela para que possamos ser modelos, para que possamos ser exemplos, para que possamos dizer como o apóstolo Paulo, sedes imitadores de Cristo como eu sou. Ajuda-nos, ó Deus, a ter essa autoridade para fazermos assim. Nesse momento, ó Deus, eu quero pedir pela vida da irmã Isa, que o Senhor esteja com ela, agradecendo-nos, ó Deus, porque o Senhor tem ainda usado misericórdia para conosco, e no contexto dela o Senhor possa estar cuidando, aí dando a sua saúde. Peço também, Senhor Deus, pelo jovem também, que o Senhor Deus e a família, né? E o Senhor possa estar consolando essa família. A família Rodrigues foi uma família, Deus, que marcou muito a nossa vida. E eu quero pedir ao Senhor por essa família. Uma família, Deus, que me acolheu naquela cidade. E até hoje, ó Deus, eu vejo isso como apoio teu, como resposta tua ao meu ministério. Deus abençoa cada um daqueles irmãos. Consola, ó Deus, cada um deles, filhos, netos, pela partida do teu servo, o irmão Gerardo. Peço pela saúde do filho, o Gerardinho também, que o Senhor Deus esteja dando a ele saúde. É pai de família, é um homem trabalhador, está sempre, ó Deus, em busca de fazer algo na tua obra. Não mede esforço, ó Deus, para ajudar o próximo. É alguém que está sempre pronto. E eu sei que o Senhor não vai fazer algo com ele por conta disso, mas por causa da tua misericórdia e da tua benignidade, que é enorme. Por isso eu te peço a Deus por ele. Peço também pela Luana, que é uma das que está também acometida, o pai dessa enfermidade, cuida dela também, ela também adoeceu. Dá a ela, ó Deus, despertamento espiritual e firmeza para suportar, ó Deus, esse mal que está com ela. E enfim, ó Deus, pelas crianças que no meio de toda essa situação, dos adultos, muitas vezes aí assintomados, ó Deus, pelo vírus ou parte de sua atitude no organismo, as crianças, ó Deus, estão bem. Eu te peço por essas crianças, para que elas não venham, ó Deus, também a passar por tudo isso. Já tem um organismo pequenininho, não tem a mesma fortaleza de um organismo grande. Cuida dessas crianças. Não deixa que elas venham, ó Deus, sofrer nessa pandemia. Pedimos a Deus pela vida do irmão Antônio, que há muito tempo, ó Pai, vem sofrendo, 9 anos, vem sofrendo com essa doença. Uma doença, ó Deus, que faz com que ele muitas vezes queira desistir de tudo, mas o Senhor tem segurado.
ele volta atrás e ele sabe que a sua fortaleza é no Senhor. E nós queremos pedir por ele, que essa nova etapa de tratamento possa trazer resultados para a sua doença aí. E aí ele possa ter melhoras, Senhor Deus. Cuida, Pai Santo, dele. E que ele possa continuar firme, apesar de todas as dificuldades. Peço, Pai Santo, pelas pessoas que não têm visto a Tua palavra como de fato ela é. Palavra transformadora, palavra que conforta, mas também palavra que corrige. Peço por essas pessoas, sejam crentes, sejam não crentes, que possam entender, ó Deus, que todo poder transformador vem do Senhor, mas que é preciso passar pelo crivo da Tua palavra. Ajuda, Pai Santo, amolece esses corações, para que de fato eles vejam na Tua palavra o espelho de sua vida, o espelho da sua alma. Obrigado, Deus, por essas pessoas que estão do outro lado da live, ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor esteja cuidando de cada um dos meus irmãos e me ajudando, ó Deus, a ter firmeza espiritual e física, para que eu possa transmitir a Tua palavra, ó Deus, e com eles, ó Deus, meditar, compartilhar o Teu desejo de conforto e consolo para cada irmão. Peço, Pai Santo, que o Senhor esteja cuidando da minha família. Peço pela Patrícia também, que está acometida também, ó Deus, dessa enfermidade. Não é a enfermidade da moda atual. O Senhor sabe que nós agradecemos ainda ao Senhor por isso, mas ela tem esse problema, Deus, os ossos que de vez em quando trava e passa dias assim. Por isso eu peço ao Senhor que ajude, porque ela tem o que fazer, ela tem trabalho a fazer, tanto na Tua obra, como ela também tem outros trabalhos a ser feitos, e ela se sente mal, Deus, em poder ficar deitada. Cuida dela, levanta minha filha, não deixa nada de mal acontecer. E quanto aos outros filhos, também o Senhor segura cada um deles. Melhora a saúde do Felipe, obrigado pela melhora do Pedrinho, obrigado porque o Senhor ainda não deixou acontecer com a Priscila, o Paulo e a Bibi. Vai melhorando, ó Deus, obrigado também pela melhora da Michelle, que já está trabalhando. Cuida dela, ó Deus, que ela possa ter força para poder ajudar outras pessoas também, não só do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista físico, de doenças, essas coisas assim, saúde. Também pelo Patrick, enfim, ó Deus, o Bequinha, o meu Calebinho, cuida deles, para que em meio a tudo isso, eles possam sair vitoriosos. Peço ao Senhor também pela família da irmã Fátima, que o Senhor Deus possa estar, que Teu anjo possa estar ali, ó Deus, acampando, fazendo as melhoras acontecerem ali, ó Deus. Cuida da vida de cada um deles, principalmente da vida do Murilo, ó Deus, que é uma criança que precisa, ó Deus, do Teu consolo, do Teu conforto, que ele possa, ó Deus, ser uma bênção na sua família. Pedimos, ó Deus Santo, também pela a vida da irmã Socorro, lá no Pantanal, que o Senhor Deus esteja cuidando da saúde dela. Eu ouvi, ó Deus, ela, e ela está um pouquinho gripada, o Senhor cuida dela, para que não venha pensar que é coisa mais além. Também outra Socorro, a irmã Socorro, lá no Juré, o Senhor cuida dela também, ó Deus. Essas pessoas, ó Pai, assim como eu, que estão numa situação de risco, no Chico, Irmandara, Irmã Didi, a irmã Maria José, a irmã Raimundinha, as duas Raimundinhas, Pantanal e Alto Novo, cuida, Pai Santo. E também a Bobia, Deus, cuida dela, para que eles possam estar passando por essa quarentena e tenham vitória no final. Peço, Pai Santo, por todos os meus jovens. Fiquei muito alegre, ó Deus, em poder estar falando, pelo menos para alguns que estavam ali na live. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Em breve teremos outra oportunidade de poder estarmos, ó Deus, transmitindo a Tua palavra. Cuide de cada um. E que quando tudo isso passar, nós voltemos para o templo, nós voltemos, ó Deus, a estar olhando no olho um do outro, que é para isso que serve o templo. O templo serve para isso, para que a gente possa olhar no olho do irmão. Enquanto isso, nós possamos falar o quanto temos saudades, o quanto nós o amamos e o quanto queremos fazer o melhor. Cuide de nós, nos capacita mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Vamos, Santo, como é? Santo Grande é o Senhor.
Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém? Felicidades para Queremos agradecer a Deus também pela vida da Raquel, dizer o quanto nós a amamos e sentimos a sua falta. Vamos cantar felicidades. Hoje é só a Raquel, né? Não apareceu nenhum dia, apareceu mais um de noite a gente quer. Ontem foi Patrícia, mas eu não considero ontem, não. Considero dia 22. Vamos lá. Felicidades, felicidades, felicidades em Jesus. Que o nosso Pai te abençoe com alegria, paz e luz. Felicidades, felicidades, felicidades em Jesus. Que o nosso Pai te abençoe com alegria, paz e luz. Como diz a Rebeca, happy birthday to you. A Rebeca é quem gosta de dizer, né? Agradecemos a Deus, né, pelos irmãos que estão aí do outro lado. Somos alegres com toda essa comunhão. E pedimos sempre a Deus que Ele nos ajude a continuar firme com os amados. Um bom dia e até logo mais à noite nós teremos nosso encontro para adorar o Senhor. Tchau. Tchau, bom dia.